Bom dia, minhas sabidonas maravilhosas. Estou aqui arrumando as minhas clássicas picapes. Sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do nosso Café das Sabidonas, que acontece toda segunda-feira, toda segunda, quarta e sexta-feira, o nosso expresso duplo aí com o Silvinho. Se você perdeu algum episódio, alguns dos nossos episódios ao vivo aqui, eles sobem para o YouTube e também você consegue escutar pelo Spotify. Então sejam todas muito bem-vindas. Eu acho que eu vou trocar vocês de lugar, porque eu arrumei a minha picape da frente, mas vocês estão um pouquinho mais pro lado aqui. E não vai dar, entendeu? Vocês me esperem um minutinho, calma aí. Agora sim. Hein? Olha, eu tô tentando. Gente, calma, deixa eu explicar, entendeu? Nós estamos ajustando os nossos cenários aqui. Toda vez eu gravo por uma outra câmera para ficar melhor para vocês de assistirem depois. Então, nós ainda estamos testando várias coisas aqui de luz, cenários, câmeras e etc. Buenas, meus amores, sejam todas muito bem-vindas. Claudinha, Rê, maravilhosas. Gleice, Sabrina, maravilhosas. Meninas, nós estamos aí no mês do Setembro Amarelo. É, não, não, mas o microfone ele tá ligado em outro. Nós estamos aí no mês de Setembro Amarelo. Eu pensei muito sobre quais conteúdos abordar com vocês aqui sobre esse tema, levando em consideração que vocês, né, nós somos profissionais da área da saúde estética, mas ainda assim somos profissionais da área da saúde. Qual seria o nosso papel em relação a isso, né? Como nós podemos ser um ponto de contribuição nesse fator, né? E aí pensando junto com o Silvio sobre isso, sobre mentalidade. Essa semana semana que passou a gente conversou muito sobre isso, sobre não ser só conteúdo técnico que nos trouxe até aqui. Nós precisamos adquirir outras habilidades, né, outros processos de desenvolvimentos mais profundos para que de fato nós consigamos fazer o que nós fazemos hoje. Então, diante dessa visão, nós resolvemos trazer essa semana inteira aqui para vocês, de todas as nossas lives, também no Café das Sabidonas, no Expresso Duplo, conteúdos sobre mentalidade. Para que primeiro vocês apliquem isso em vocês, no negócio de vocês, com a família de vocês, para que depois então vocês comecem a mudar as coisas ao redor de vocês, né? Nós costumamos dizer, e isso eu já disse em outros cafés para vocês, que é sempre primeiro em nós, depois através de nós. Em um determinado momento, em alguns momentos da nossa vida, muitas vezes, nós vamos precisar ser um pouquinho egoístas. Porque se você não está bem consigo mesma, né? Se você não está conseguindo aplicar as coisas na sua própria vida, dificilmente você vai conseguir trazer essa transformação para tudo ao seu redor. Então é sempre primeiro em você, depois através de você. E para que a gente possa ter esse olhar um pouco mais egoísta, tá? Muitas vezes você vai se questionar se realmente esse é o caminho a ser seguido. Para contextualizar um pouco melhor tudo isso para vocês, e conversando com o Silvio também sobre qual seria a melhor forma de. Agora me escabelei de vez, né? Sobre qual seria a melhor forma de trazermos esses conteúdos com a responsabilidade e a seriedade que ele merece. Eu resolvi trazer para vocês aqui um pouco da minha história, né? Muitas de vocês já conhecem, não vou entrar no detalhe do detalhe de tudo isso, mas para que vocês possam ter uma visão um pouco mais ampliada sobre os passos que eu desenvolvi para fazer o que eu faço hoje, né? Para estar onde eu estou hoje. Então eu trouxe para vocês alguns dos principais pilares que eu trabalho até hoje, na verdade. Não é uma coisa que você vai fazer uma vez, outra e aquilo ali vai te dar um resultado para sempre. Não, é uma constante, é uma transformação constante, certo? Lá atrás, meninas, eu não sei quem de vocês está aqui pela primeira vez, se é a primeira vez que está aqui no nosso café. Bom dia, Tamara! Quem de vocês é a primeira vez que está aqui e quem de vocês já conhece a minha história de trás para frente, né? Algumas alunas aí
já tiveram contato, né? Até porque a gente tem módulos dentro do curso Fórmula Home Care, meninas, nós temos um módulo que se chama Fórmula One. Para quem não sabe, o nosso curso Fórmula Home Care, ele é o nosso curso sobre cosmetologia personalizada, tá? Mas dentro dele nós temos um módulo que se chama Fórmula One, que foi um módulo desenvolvido para cuidar das nossas alunas. Então, são conteúdos lá com psicólogas, terapeutas, nós temos aulas de yoga, tudo que é para aumentar o seu nível de consciência, a sua mentalidade, certo? E é um módulo especificamente para desenvolvimento das nossas alunas, tá bom? Então, porque em vários momentos da minha carreira eu percebi que não foi só o conteúdo técnico que me trouxe até ali, como eu falei para vocês, então eu precisava trazer isso para as alunas também, e por isso nós desenvolvemos esse módulo com vários profissionais super capacitados para estarem impulsionando elas. E através desse módulo eu conto algumas vezes a minha história. A Elo aqui, bom dia, gente, que tenhamos uma semana abençoada de bênçãos e coragem, maravilhosa, amém, é isso. Então tá bem, acho que muitas de vocês não estão aqui pela primeira vez, né, já me conhecem aí, já conhecem parte da minha história, mas para contextualizar para vocês, lá atrás, meninas, aos 25 anos de idade, quando eu quebrei a minha primeira estética, quando nós estamos no meio do vendaval, estou aqui desde 2018, ó, Cindy, maravilhosa. Quando nós estamos no meio do vendaval, ou seja, quando tudo realmente parece dar errado, né? Nada funciona, parece que nada funciona, nada dá certo, muitas traves acontecem ali, você bate com a cara na porta. Quando nós estamos nesse momento, parece que as coisas realmente não têm saída, né? Nós olhamos ao nosso redor e a gente pensa assim, meu Deus do céu, parece que isso aqui nunca vai ter fim. Lá atrás, uma das coisas, e para quem não sabe também, né, eu prezo muito por esse aumento de consciência, principalmente nessa época de Setembro Amarelo, porque nós temos durante o ano, né, infinitas demandas, datas e etc. Mas já faz algum tempo, né, que eu me envolvo ativamente com esse mês, principalmente assumindo a minha responsabilidade enquanto profissional da área da saúde, o que eu posso fazer para a minha comunidade em relação ao aumento de consciência delas para a importância do Setembro Amarelo. E aí voltando para vocês lá, né, quais foram as ações que eu tomei naquela época? Para quem me acompanha aqui há um tempo sabe, né, meu pai e meu irmão eu perdi para essa doença há muito tempo atrás. Muito tempo, vai fazer uns 8 anos mais ou menos o meu irmão, meu pai um pouco mais de tempo. E naquela época, por eu ser muito nova e ainda muito inexperiente em muitas coisas, a gente não sabia lidar com todas essas situações, com todas essas questões que são exigidas não só pela vida, mas pelo lado emocional também, pela parte de autodesenvolvimento. Então acaba sendo realmente um bolo de coisa. Eu mudei as minhas telas, depois tranca tudo lá. E aí eu não consigo, agora foi, ó. Ô, Graziela. Mas nós somos tomadas por um bolo de sentimentos, né? Por questões emocionais, questões de energia, uma série de bagunça que a gente não sabe lidar. Naquela época eu era muito nova, né? Imagina quando isso aconteceu com meu pai, eu tinha em volta de 15, 16 anos mais ou menos, e depois quando veio acontecer com meu irmão, eu tinha em torno de 24, 25 anos por aí. Então, são demandas que nós não fomos ensinadas a lidar, simplesmente caem no nosso colo e a gente precisa aprender a olhar para a vida com um ar realmente de adulta, sem ser ainda completamente adulta, né? Naquela época, mesmo sem entender tudo que estava acontecendo, né, tudo que a vida exige de nós em momentos diferentes, eu fui buscar ajuda. E esse é o primeiro ponto que eu quero falar para vocês aqui, sabe? Nós, enquanto profissionais da área da saúde, nós muitas vezes carregamos uma responsabilidade gigantesca nas mãos, né? Nós somos profissionais da área da saúde. Mas é da área da saúde estética, sim, mas nós mexemos com algo muito precioso das nossas pacientes, que é a autoestima delas. Muitas vezes nós recebemos pacientes aí sem qualquer autoestima, né? Elas estão buscando um procedimento estético, justamente para daqui a pouco se sentirem melhores, né? Diante de uma situação a qual elas estejam passando. Muitas vezes elas usam a gente, o nosso consultório, né? A nossa equipe como um ombro amigo ali, desabafando. E uma coisa que eu digo para vocês nós atendemos muitas vezes aí 4, 5, 6 pacientes por dia, né, por semana, enfim, a gente tem uma demanda muito grande de pessoas entrando e saindo dentro do nosso espaço.
Eu costumo dizer que cada pessoa que entra dentro do nosso consultório, ela nos deixa uma cápsula, ela nos deixa um comprimido. Você não decide qual comprimido você vai tomar, você simplesmente toma todos. Então, tem pacientes que estão super bem, tem pacientes que não estão muito bem, que vão te usar ali como um ombro amigo, como um desabafo. E nós, por mais que nós trabalhamos com essa parte de saúde estética, nós temos essa responsabilidade, principalmente emocional, com nós mesmas, de carregar muitas vezes esse ombro amigo das nossas pacientes. Então, o primeiro ponto aqui é que você precisa entender que você tem sim essa responsabilidade. E eu não vou entrar aqui em detalhes de que você, até porque nós não somos, né, psicólogas, não somos terapeutas, isso não nos compete, certo? Mas você precisa estar minimamente preparada a lidar e receber essas pessoas, a saber principalmente o que falar, o que não falar para essas pessoas. Durante aquela fase na minha vida, né, por eu ser muito nova, e hoje, tendo o entendimento que eu tenho, tendo os estudos que eu tenho, eu vejo o quanto eu falei besteira, sabe? E para uma pessoa que está nesse momento vulnerável de vida, muitas vezes sem estar ali se reconhecendo, sem estar se entendendo na profundidade. São pessoas que elas não conseguem muitas vezes vislumbrar, né, visualizar o futuro a longo prazo. Elas têm uma visão muito turva, né, por várias coisas que podem ter acontecido com elas. E frases às vezes mal colocadas, palavras às vezes mal colocadas, só vão piorar toda essa situação. Então eu trouxe para vocês aqui o caminho que eu percorri, algumas coisas para que vocês tragam a importância desse momento para dentro do negócio de vocês e como vocês, como profissionais da área da saúde estética, podem contribuir com a comunidade de vocês. O que é comunidade, meninas? Comunidade é o que vocês constroem com as pacientes de vocês, com as pessoas próximas a vocês. Se vocês têm um Instagram aí, o qual vocês têm essa comunicação mais ativa, isso já é a sua comunidade. Como que você, uma profissional da área da saúde estética, pode ser um ponto de contribuição para essa sua comunidade, aumentando o nível de consciência delas em relação a esse momento? Há uns 3 anos atrás, eu fui convidada, já vou entrar nos passos, tá? Mas preciso contextualizar tudo isso para vocês e o porquê que nós queremos trazer isso essa semana para vocês. Há uns 2, 3 anos atrás, não me lembro mais ou menos, eu fui convidada para fazer uma palestra e eu trouxe esse tema de saúde mental junto com a estética, cosmética. Foi um conteúdo bem aprofundado. Mas naquela época, eu levei estudos, né, que nós passaríamos por um colapso de saúde mental até 2030. Nós estamos em 2025 e nós já estamos vendo isso aumentar para quem acompanha tudo isso, né? Nós já estamos vendo isso aumentar a cada dia, principalmente em relação a pessoas mais jovens, né? E isso tudo são dados realmente assustadores, alarmantes, inclusive hoje, ao final do dia. Eu trouxe para vocês aqui alguns livros que eu vou mostrar para vocês, eu vou entrar nos passo a passo aqui para vocês. Preparei um resumo para mandar no nosso grupo de conteúdos. Quem ainda não faz parte do nosso grupo de conteúdos, digita grupo aqui embaixo, tá? Que você vai ter acesso ao nosso grupo gratuito de conteúdos. Inclusive, ontem nós enviamos conteúdos para vocês, hoje vocês terão conteúdos também. Semanalmente, né? Nós enviamos ali e-books, materiais, tudo que possa contribuir aí com a sua prática clínica, certo? Então, hoje eu vou mandar para vocês um resumo com esses estudos que eu estou falando aqui para vocês e também a foto dos livros que a gente vai comentar um pouquinho aqui, tá? Mas o fato é que eu levei alguns dados bem alarmantes, são realmente dados bem sensíveis, não são todas as pessoas que conseguem, né, lidar com todas essas informações pesadas desses dados, mas você é uma profissional da área da saúde, você tem, mesmo que seja da área da saúde estética, você tem que estar a par do que acontece. Eu sempre digo que a internet ela abre muitas portas, né? Portas incríveis aí para o nosso mercado, mas existe um lado obscuro da internet que nós precisamos enxergar. Tudo é sobre consciência. Tudo é sobre consciência. O quanto aquilo tem de lado benéfico e o quanto aquilo pode se tornar algo maléfico se você não tiver ali a consciência que aquele momento requer de você.
Então, você precisa estar por dentro de tudo que acontece, por isso que eu vou mandar os estudos para você ali, para que primeiro você entenda o macro, né? Por que que o mundo vai passar, ou pode passar, ou já está passando por um colapso de saúde mental. Qual é o seu papel em relação a tudo isso, né? E o quanto você, e através de você, essas coisas podem ser minimizadas ou melhoradas, certo? Deixa eu molhar meu pico. Lá atrás, quando tudo aconteceu, e o primeiro ponto que eu vou trazer para vocês aqui é sobre buscar ajuda, né? Lá atrás, quando tudo aconteceu, meninas, eu realmente era muito nova, muito inexperiente. Eu não vim de uma família 100%. Minha família, como é que eu vou? Não quero trazer as palavras erradas aqui para vocês, né? Mas naquela época, e que vocês podem perguntar para os pais, avós de vocês, né? Essa questão de psicólogo, de psiquiatra, de psicanalista, não era uma coisa muito bem aceita, muito bem vista no mundo em si, né? Então, consequentemente, as pessoas que tinham qualquer problema que tivesse, que precisasse conversar com alguém, escondiam isso a sete chaves. Não era uma coisa, ninguém queria ter, né, um filho com um problema, digamos assim. Então, isso era muito mal visto há muito tempo atrás, certo? Hoje, graças a Deus, as pessoas já estão entendendo que isso é um ponto essencial. Nós precisamos de um ponto de suporte, nós precisamos de alguém. Não precisa ser tão pesado. Existem profissionais altamente qualificados para conduzir diversas situações em diversos momentos. Mas lá atrás não era assim. Então, quando tudo isso aconteceu, eu ainda tinha muito preconceito em relação a isso, sobre buscar ajuda. O que as pessoas vão pensar? O que as pessoas vão pensar de mim? O que as pessoas vão né, olhar? Como que vai ser tudo isso? Então, num primeiro momento, eu fui muito, muito, muito resistente sobre buscar ajuda. E aí eu comecei pelas terapias complementares. Dado um momento, e que me ajudaram muito e me ajudam até hoje, né? Não larguei nunca mais, mesmo depois de 10 anos, a minha terapeuta é a mesma, a minha terapeuta complementar e a minha psicóloga. E dado um momento, eu senti a necessidade de algo realmente um pouco mais científico, que explicasse exatamente o que estava acontecendo, né? Não só a questão de energia e tudo mais. Foi então que eu me abri para buscar esse lado da psicóloga e realmente mudou completamente, né? Hoje eu falo para as pessoas, todo mundo que eu posso tocar de alguma forma, que esteja passando por algum problema, alguma dificuldade, algum vendaval diferente, eu sempre falo, olha, busca uma psicóloga. Tá aqui o telefone da minha, tá aqui o telefone de outras. Eu tenho uma lista de telefones de terapeutas complementares, de psicólogas, de psicanalistas, de psiquiatras. Eu tenho uma lista enorme. Sempre que eu atendo pacientes que são ou que trabalham com isso, eu já pego o telefone, já pego indicações, porque eu preciso disso para passar também para as minhas pacientes, né? Então, esse foi o primeiro ponto, me abrir para buscar ajuda. Naquele momento eu entendi que enquanto eu não soubesse quem eu era, né? Porque pensem vocês, meninas, hoje eu falo isso com um pouco mais de facilidade. Mas naquela época, 25 anos de idade, endividada, né? Tinha já antes, quando eu era mais nova, já tinha acontecido um fato para essa doença e logo em seguida, né? Aconteceu de novo esse fato para essa doença. Então, pensem vocês como que não fica o psicológico de uma pessoa nessa época. Hoje eu falo para vocês com mais facilidade os passos que eu segui, mas naquele momento, no meio do vendaval, parecia que aquilo ia ser interminável, que aquilo nunca ia terminar. Foram meses tentando entender por quê, questionando a vida, questionando as pessoas, questionando Deus, questionando tudo ao meu redor. Até eu entender que, cara, não é questionando que eu vou entender o que está acontecendo aqui. Eu preciso buscar alguém que me ajude a entender tudo isso. Por isso eu fui buscar ajuda. E naquela época eu pude entender que enquanto com essas duas terapeutas me ajudando, né, uma pela parte complementar e a outra realmente por essa parte mais científica, eu pude entender que enquanto eu não me entendesse, enquanto eu não me reconhecesse, eu não ia ter clareza do caminho que eu queria seguir. E o que eu quero dizer isso para vocês? Lá atrás, e até hoje a gente vê muito isso, né? Não é que eu não sou contra nenhum tipo de religião, longe disso, né? Eu sou muito do amém, do axé e fé e tá tudo certo, cada um com a sua religião. Mas em muitas religiões falta um pouco as pessoas que conduzem isso ensinarem as pessoas a olharem para dentro, a olharem para elas mesmas.
É claro que a gente não vive num mundo, não tem como nós vivermos num mundo sem fé, sem acreditarmos em algo maior, né? Mas muitas vezes falta você olhar para dentro. Durante muito tempo na minha vida, eu comecei a buscar respostas fora, né? Esperando resultados para que algo aconteça. Se tal coisa acontecer, eu vou fazer tal coisa. E aí aquela coisa não acontecia, e aí eu colocava a culpa, né, no mundo, no externo. Então eu estava sempre buscando externamente alguma coisa. E nessa época eu entendi que enquanto eu não olhasse para dentro, não entendesse o que estava acontecendo dentro de mim, dentro da minha mente, dentro da minha cabeça, dentro da minha vida, eu não ia conseguir avançar. Quando a gente não tem clareza de quem nós somos, nós não temos clareza de onde nós queremos ir, para onde nós queremos ir. Então, as básicas, e que eu trago isso para as meninas dentro do curso Fórmula Home Care, dentro desse módulo Fórmula One, são perguntas básicas para você se entender. Quem é você? Quais são as suas preferências? Qual é o seu hobby? Esses dias eu perguntei isso para o Silvio, qual é o teu hobby? O que que tu mais gosta de fazer na vida? Tem pessoas que não têm hobby, então você precisa descobrir quem é você, qual é o seu hobby, quais são as suas preferências, o que que é inegociável para você de princípios, de valores. Quando você tem isso reto e direto na sua mente, as coisas à sua volta começam a fazer mais sentido. Ontem, inclusive, nós tivemos um encontro de amigas, inclusive eu recomendo que vocês façam isso pelo menos uma vez por mês, porque é a coisa mais incrível do mundo que tem. E eu tava falando isso para uma amiga, né? Afinal de contas, para onde tu quer ir? Qual é o teu objetivo? Mesmo que seja a curto ou médio prazo, qual é o teu objetivo? Porque quando você não tem um objetivo claro ali na sua mente, muitas coisas te distraem, né? Muitas coisas te tiram do teu foco. Então você precisa, primeiro de tudo, saber se reconhecer, buscar isso dentro de você, nunca é fora. Tem uma frase que eu gosto muito, né? Que é nós buscamos respostas nos frutos, quando essas respostas, na verdade, estão nas raízes, é sempre dentro. E na vida adulta, quando nós estamos aqui agora nessa vida adulta, é um zilhão de demandas para que nós possamos lidar de sentimentos. E eu não sei vocês, na época de vocês, mas na minha época, muitos sentimentos, meninas, eles não eram nomeados. Eu não sabia o que era uma ansiedade, eu não sabia o que era tristeza, eu não sabia o que era frustração. Sabe os divertidamente? Vocês sabem isso? Eu aprendi isso na vida adulta com a minha psicóloga. Eu não tinha esses sentimentos nomeados quando eu era criança, entende? Então, durante a vida adulta, muitos desses sentimentos acontecem e a gente acha que é tudo a mesma coisa. A gente acha que é tudo um sentimento de tristeza profunda, a gente acha que é tudo um sentimento de uma grande confusão, a gente não se entende direito. E quando eu comecei essas terapias, ela foi nomeando tudo isso para mim, né? Ela foi dizendo: olha, Grazi, isso é um sentimento de frustração, isso é um sentimento de abandono, isso é um sentimento de tristeza. Ela foi nomeando tudo isso para mim e isso foi ficando de uma forma, meninas, mas tão leve, que hoje aquela frase dela dentro de mim ecoa. Eu já falei isso para vocês algumas vezes, né? Não precisa ser tão pesado. Não precisa ser tão pesado. Assim como nós estudamos tecnicamente cada um dos nossos procedimentos estéticos, sobre botox, sobre preenchimento, sobre cosmetologia, sobre peelings, nós estudamos no detalhe cada uma dessas coisas. Existem profissionais que são altamente capacitados, que estudam tecnicamente sobre a mente humana. Então, eles são capazes de explicar o que acontece internamente com a gente, mesmo nos momentos mais obscuros que a gente passa, porque a gente sempre vai passar por algum momento de turbulência. Ontem eu vi um recorte aqui no Instagram que é sobre uma luazinha. Eu acho até que eu tirei uma fotinho, deixa eu mostrar rapidinho pra vocês aqui, né? Eu achei tão bonitinho, sabe? Deixa eu tirar minha foto aqui pra vocês, ó. A luazinha falando com o terapeuta, eu me sinto incompleta. E ele falou, é só uma fase. E isso fez tanto sentido para mim quando eu li isso, porque a gente passa por infinitos altos e baixos. E quando nós estamos nesses momentos baixos, mas muito baixos, parece que isso nunca vai terminar. E é só uma fase, né? A gente precisa entender isso. Mas nem todas as pessoas
conseguem visualizar que isso é só uma fase, entende? Para elas, elas não têm aquela visão limpa aí a longo prazo de que é só uma fase e vai passar. Quando nós falamos sobre essa doença, sobre depressão, nós estamos lidando com algo que é invisível aos nossos olhos e muitas vezes incompreensível da nossa parte. E eu falo isso com a experiência, né? Principalmente familiar, de quem já passou por isso, de quem não compreendia isso de forma alguma e questionava muitas vezes, né? Como que essa pessoa está passando por isso? Ela precisa entender que é só uma fase, ela precisa. E não existe isso. Eu trouxe para vocês, inclusive, algumas frases que nós não devemos repetir ou falar e como que você pode se colocar nessa posição. Então, o primeiro ponto é busque ajuda, né? Não à toa existe cada área dentro do nosso mercado para trabalhar de alguma forma. Você é sempre primeiro em você, depois através de você. Não é porque você é uma profissional da área da saúde estética que você está livre de passar sobre qualquer coisa, né? Então, isso também pode acontecer com você. E você precisa saber para onde correr, né? Para onde buscar ajuda, para onde buscar esclarecimentos. A nossa mente, ela é algo extremamente sabotadora muitas vezes, principalmente em momentos de frustração, de tristeza profunda. Nós somos inundadas por pensamentos muitas vezes que a gente pensa assim, meu Deus, essa não sou eu, mas por que eu tô pensando isso? Se essa não sou eu, por que eu tô pensando isso? Meu Deus! E isso é uma das coisas mais comuns. Mas se você sabe quem que você quer buscar, se você sabe para onde correr para buscar ajuda, isso se torna um pouco mais fácil, certo? Vamos aqui, senão eu sigo tagarelando com vocês as frases que eu trouxe para vocês aqui, tá? Então, primeiro ponto, meninas, buscar ajuda profissional, né? Nós precisamos de outras pessoas a nos ajudar realmente a nos entendermos, principalmente as meninas que estão aí na fase dos 30, 31 pouquinhos, 35. Com certeza você não teve os seus divertidamente, né, nomeados durante boa parte da sua infância. Então, esses profissionais ajudam a dar nome a cada coisa que acontece na nossa vida e isso facilita a nossa conduta diante a nossa vida, diante os nossos problemas e também para caso você receba alguém que esteja precisando, você também saiba direcionar. Inclusive falando sobre a luazinha que eu coloquei para vocês aqui, né? Cada fase da nossa vida, meninas, ela exige uma nova versão de você. Cada fase da sua vida exige uma nova versão de quem você é. Você, em essência, você vai ser sempre a mesma. Você nunca vai mudar em essência, né? Mas cada fase vai exigir uma nova Grazi, por exemplo. Obrigada, Fê. Ah, muito bom poder falar sobre isso, é mesmo, né? Cada fase vai exigir um novo desenvolvimento de você. Recentemente, uma pessoa próxima passou por um caos instalado, assim, né, no relacionamento. E eu pensei assim, cara, isso é uma das coisas mais comuns. E quando nós estamos ali naquele momento, parece que a gente quer jogar tudo pra cima, né? Ah, não, é mais fácil desistir, é mais fácil, termina, sai daqui, joga pra lá, sai fora. Mas ali, aquele momento, ele está querendo um desenvolvimento seu, ele está querendo que você olhe para aquele momento de uma forma diferente, que você se transforme através daquela dificuldade. Toda e qualquer dificuldade, ela vem para uma transformação. Toda e qualquer dificuldade, ela vem para uma transformação. Quanto mais rápido você entender isso, quanto mais rápido você buscar mecanismos que possam te tirar daquele lugar, mais rápido você vence essa fase, porque ela vai passar. Mas cada fase vai exigir de você, não é porque você passou uma vez que você não vai passar a segunda, que você não vai passar a terceira. Cada fase exige um grau de desenvolvimento maior. Então, esse é o ponto, certo? Senão minha cabeça vai longe com esse tema com vocês aqui, né? Eu coloquei inclusive aqui, cada fase ruim está te usando para te transformar, certo? E aí falando sobre algumas, antes de entrarmos nos livros aqui, algumas frases que eu repetia. Deixa eu ver o que as meninas estão falando aqui. Eu estou em tratamento, nunca imaginei passar por isso, mas a depressão vem sem avisar. Você não consegue entender, ela surge do nada e é muito difícil se livrar dos pensamentos ruins e do medo. Os pensamentos, pessoal, eu acho que é uma das coisas mais sabotadoras da nossa vida.
A nossa mente, eu trouxe alguns livros aqui pra gente falar um pouquinho sobre isso, mas a nossa mente, ela comanda tudo, né? Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins também. Só que quando nós estamos nesse estado de depressão, são 90% pensamentos ruins, 10% pensamentos bons, você quase não consegue filtrar o que é bom e o que é ruim, porque se mistura tudo num bolo só, você não se entende, não se entende por que você está passando por aquilo ali, por que você está pensando o que você não queria estar pensando. É uma guerra interna absurda para quem passa por isso. E muitas vezes a gente, na intenção de ajudar aquela pessoa, a gente acaba falando muitas vezes besteira que acaba prejudicando. Então eu trouxe para vocês algumas coisas aqui que eu repetia lá atrás, que hoje até me arrependo, mas eu não tinha a consciência que eu tenho hoje. Fico emocionada, inclusive. Mas eu não tinha a consciência que eu tenho hoje. Puxa vida, é difícil. Eu não tinha a consciência que eu tenho hoje, então eu trago isso para vocês como uma forma de ser um ponto de contribuição para que vocês não cometam jamais os mesmos erros. Para que vocês não cometam os mesmos erros que um dia eu cometi. Então, socorro. Obrigada. Subi e me trouxe até uma aguinha aqui. Então, nós, como profissionais da área da saúde estética, você pode ser um ponto de contribuição. Essa é uma das nossas. Ui! Gente do céu! Essa é uma das nossas obrigações, tá? Então, o que eu trago para vocês aqui é para que vocês possam passar isso para frente também, para a comunidade de vocês. Deus, Pai, para que vocês possam passar isso para a comunidade de vocês e cada vez mais nós sermos um ponto de apoio, um ponto de luz, para que vocês também possam aumentar o nível de consciência das pessoas que rodeiam vocês. Quando nós temos a nossa consciência, quando nós temos certeza do que nós podemos ou não falar, fazer, nós conseguimos tocar mais profundamente as pessoas que estão ao nosso redor e essas pessoas vão tocar outras pessoas que serão outros pontos de contribuição. Não esperava me emocionar, mas enfim, veio muita coisa na cabeça, né? Então, o que eu fazia lá atrás, que eu não sabia que era errado, né? Frases como, né, pense positivo, você precisa se esforçar mais. É comum quando nós recebemos alguém, né, para conversar e a pessoa fala alguma coisa, você traz isso, né? Você precisa pensar positivo, muda os seus pensamentos, traga palavras de afirmação. E eu falava muito isso, porque eu sou uma pessoa muito positiva, sou uma pessoa muito pra frente, sou uma pessoa muito ligada nos 220, né? Só que muitas vezes, quando as pessoas estão nessa situação, primeiro de tudo, elas não estão deixando de se esforçar. Ali naquele momento, elas estão dando o melhor que elas podem para aquele momento. Elas estão se esforçando 300% para se manter ali minimamente. Então, você trazer isso, você precisa se esforçar mais, você coloca essa pessoa num lugar de impotência, mais ainda. Então, são frases que a gente não utiliza, né? Pense positivo, você precisa se esforçar mais. Isso é coisa da sua cabeça. Eu lembro até hoje uma das conversas que eu tive, né? E eu falava isso, isso é coisa da tua cabeça, para de pensar isso, olha para frente, né? Olha para os dias. E essas são pessoas que elas não têm uma visão, como eu disse para vocês, a longo prazo. Então, quando você fala isso, isso é besteira, isso é coisa da sua cabeça, olha para frente, olha para o futuro, né? Elas não conseguem se imaginar, elas não conseguem se visualizar a longo prazo. Então, você trazer essas palavras só acaba confundindo e atrapalhando muito mais, tá?
Tem gente em situação pior. Há muito tempo atrás eu comecei a participar de uma ONG. Hoje eu não participo mais tão ativamente por causa da minha rotina corrida. Ajudo indiretamente, mas não tão presente fisicamente como antes. Hoje auxilio mais na parte financeira, que é como eu consigo. Mas entrar para uma ONG naquela época também me ajudou muito nesse aumento de consciência. E eu trazia muito isso, né? Olha, tem pessoas em situações piores, né? Como que você pode estar se colocando nesse lugar? Mais uma vez, isso não ajuda em absolutamente nada, porque cada dor é uma dor única, cada batalha é uma batalha única, certo? E isso não só vai diminuir a dor da outra pessoa. Cada pessoa sabe pelo que ela passou, pelo que ela está passando e o tamanho da dor dela. Você comparar ela com outras pessoas, com outras situações, só piora o quadro dela. Então, são coisas que a gente não faz. O que me ajudou muito naquela época, mentalmente, foi realmente ajudar ONGs, né? Ajudar pessoas, entender outras situações fora da nossa bolha, porque uma coisa é verdade, meninas, nós vivemos numa grande bolha. Cada uma de vocês, eu, vocês, cada uma de nós temos a nossa grande bolha. E é importante, em vários momentos, nós sairmos dessa bolha para que a gente possa entender e ter uma visão mais ampla de tudo que nós estamos enxergando, tudo que existe no mundo fora da nossa bolha. Então, essas são as frases que a gente não utiliza e o logo vai passar, né? O logo vai passar e vamos te alegrar com algo. Isso vai passar. Isso que eu trouxe para vocês aqui da frase, que é só uma fase, a pessoa que ela está com depressão, ela não enxerga que é só uma fase, aquilo ali parece ser a vida dela. É uma dor tão, 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 tão profunda, parece que tem um rombo no peito, parece que tem um buraco ali, a pessoa some por si só, né? Aquilo é tão maior que ela não consegue enxergar o depois disso, entende? Então, você reforçar que é só uma fase não está ajudando em absolutamente nada, porque ela não enxerga aquilo como só uma fase, tá? Ao invés disso, o que nós podemos fazer? Que se eu tivesse essa consciência, né? E hoje, tendo essa consciência, graças a Deus, eu já pude ajudar infinitas pessoas, alunas, pessoas próximas, por ter esse entendimento e saber como conduzir essas situações. E isso não é uma regra, né? Aqui, como eu disse para vocês, não sou psicóloga, não pretendo ser, vocês também não são, mas muitas vezes um único ato que você executar, aquilo já vai estar ajudando aquela pessoa. Uma única palavra, um único direcionamento que você der, você já vai estar ajudando aquela pessoa. Então, o que que você pode trazer ao invés de tudo isso que eu acabei de falar aqui dessas palavras, né? Mostrar que você está disponível. É muito comum quando as pessoas estão com essa doença, né? Isso tudo não adoece só a pessoa, mas adoece o ambiente da pessoa e adoece as pessoas que estão em volta dessa pessoa, porque todo mundo fica doente junto, entende? Tentando ajudar, tentando sair daquilo de alguma forma. Então, você se mostrar disponível é tudo que muitas vezes essas pessoas precisam, sabe? Você mostrar que você está ali, independente do tempo, da hora, que ela pode ligar, que ela pode falar, que você pode ir até ela, que você pode ouvir sem julgamentos, que você pode ouvir sem julgamentos. Eu acho que esse é o ápice, sabe? Porque as pessoas hoje estão acostumadas a ouvir para rebater, a ouvir para responder e não só ouvir. Muitas vezes essas pessoas elas só precisam ser ouvidas. E muitas vezes você não vai nem compreender o que ela está falando, porque está longe da sua realidade, né? A gente consegue falar melhor e passar para frente aquilo que nós já vivemos, já experienciamos. Muitas vezes você não experienciou essa dor, então você não tem noção do que é aquilo ali, então você não vai compreender. Mas que você esteja ali para ouvir sem julgamentos, para ouvir sem armaduras, para ouvir sem querer que essa pessoa mude aquele momento, porque muitas vezes ela está tão, 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 tão aprofundada naquela dor que ela não vai conseguir sair daquilo imediato. Mas você ouvindo ela, você já vai ser um ponto de contribuição. E isso é tão forte, meninas, que muitas vezes vocês vão perceber isso nas pacientes de vocês.
que muitas vezes ela está ali só para ser ouvida, né? Se você vender 500 procedimentos para ela, ela vai comprar, porque no fim das contas ela só quer ser ouvida, ela só quer um espaço de aconchego, de carinho. Muitas vezes não é com você que ela precisa, né, trazer aquilo, ela precisa de profissionais ali qualificados já do ramo da psiquiatria, certo? Mas é aquele ponto, é o início que ela está ali se sentindo leve e confortável para se abrir com você, certo? E através disso, né, com muita cautela, com muito cuidado, você pode conduzir ela para uma equipe multidisciplinar que com certeza vai ser um ponto de contribuição ainda maior, tá? Então, frases de como, né? Eu estou aqui para você, por você, como que eu posso te ajudar? Isso são frases, né? Esse do como eu posso te ajudar é uma das técnicas de rapport que tem na área das vendas, né? Os vendedores, eles utilizam muito isso como um ponto de identificação. Mas essa frase ela é tão poderosa, assim, no sentido de como eu posso te ajudar de verdade, sabe? Como que eu posso ser uma contribuição. E isso, a pessoa que recebe isso, ela recebe de uma forma completamente diferente, né? Sem julgamento, realmente muitas vezes ela se sente confortável para falar o que ela está sentindo ali. Meninas, eu comecei a falar reto aqui, porque senão eu ia desabar. Deus, e obrigada pelo carinho de vocês aqui, vocês são maravilhosos. Assim como a Fê colocou aqui, assim como a primavera vem para florescer, que nós também possamos florescer juntas. E eu acho que quanto mais nós falarmos sobre esse assunto, trazendo consciência, né? Menos chances, né? Isso tende a aumentar cada vez mais. Tragam palestras, sabe? Convidem aí terapeutas, né? Complementares, psicólogas. São profissionais 200% disponíveis. Não teve um convite recusado até hoje. Hoje, dentro do Fórmula, nós temos psicólogas, nós temos terapeutas de diferentes áreas, com diferentes abordagens. Nunca recusaram nenhum convite meu. Tem profissionais que já têm mais de uma aula lá. Eles são 200% disponíveis em ajudar essas pessoas. Façam isso vocês. Não só no setembro, né? Não só em setembro, mas qualquer mês que vocês se sentirem no coração de vocês. Olha, eu vou promover aqui uma palestra no meu espaço. Ai, Grazi, meu espaço é pequeno, cabe 5 pessoas. Serão 5 pessoas impactadas pelo seu conteúdo, pela sua disponibilidade, pelo seu movimento. Serão 5 pessoas que foram guiadas para estarem ali no seu espaço, recebendo esse conhecimento. Toda vez que a gente traz aulas ao vivo, que eu trago os cafés para vocês aqui, eu faço uma oração muito forte, eu trago, Deus, guia até essa live, guia até esse conteúdo, profissionais que realmente serão impactadas positivamente por esse conteúdo. O Fórmula, meninas, tem 250 aulas, né? Todas as profissionais que entram ali nem sempre conseguem assistir todas as aulas, mas elas são guiadas para os conteúdos que realmente elas serão impactadas. E isso faz toda a diferença, sabe? Então, faça isso você. Se coloque nesse grau de responsabilidade de ser esse ponto de contribuição além de você, tá? Passei por tratamento de Elo falando aqui, tá? Passei por tratamento de crise de ansiedade e se da importância do que você está falando. E sei da importância do que você está falando. Hoje me permito sentir e não deixo minha psicóloga por nada. Um abraço forte em você. Não, as psicólogas, a minha vai pro céu, certeza. São anjos na terra, né? São anjos na terra os psicólogos, gente. Psicólogos, psiquiatras. A Elê colocou aqui, ó, empreender me trouxe muita ansiedade e cobrança. A minha cabeça não aguentou a angústia de captar clientes, você vê o seu negócio vazio, você cheia de conhecimento, querendo atuar, nos comparando muito. Eu trouxe uma frase, inclusive, isso para vocês, né? Eu acredito, né, hoje estando na posição que eu estou, que o mais difícil é nós lidarmos com o tamanho da pressão que nós colocamos em nós mesmas. Para quê? Pra quê? Pra que tanta pressão? Pra que tanta confusão? Pra quê? Por que que a gente não tem o costume de colocar um pé depois do outro? E, inclusive, eu falei isso no grupo de umas amigas semana passada, né? Elas perguntando várias coisas, ansiedade com as coisas dos nossos projetos pessoais que estão acontecendo aqui, que em breve vocês saberão. Mas elas perguntando muita coisa e eu falei, gente, um pé depois do outro, calma, calma. Porque eu já me coloco muita pressão, aí vem pressão externa, vem pra quê? Pra que precisa ser assim?
Eu acho que o mais difícil é justamente nós sabermos lidar com a pressão que nós nos colocamos diante da comparação que nós fazemos com a vida das outras pessoas, com a carreira das outras pessoas. Não precisa ser assim. Não precisa ser tão pesado. Não precisa. Nossa, Grazi, meu irmão tá com quadro de depressão e a gente tava fazendo tudo isso. Olha, já toquei alguém aqui, Deus, obrigada. Eu sabia, sabe, é muito difícil falar pra mim sobre isso, juro pra vocês, muito, 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 muito. Mas eu acredito que quanto mais nós falarmos, mais consciência nós trouxermos para as pessoas, menos, né, menos isso vai acontecer e mais nós podemos ser um ponto de contribuição. Então, se eu já toquei alguém aqui, já tá ótimo. Tá? Então, o que que nós podemos fazer em relação a isso, né? Mostre que você está disponível, como que eu posso te ajudar. Eu estou aqui para você, por você, né? Posso te ajudar em qualquer momento, a qualquer hora. Se mostrar presente, incluir a pessoa, principalmente no lado emocional e sentimental. Pessoas assim são pessoas, né, depressão, né, não quero banalizar o assunto, mas depressão é excesso de passado, né, são traumas, são dores, são incompreensões, nossa, entra em várias questões aqui. Então são pessoas que quanto mais você puder mostrar amor puro, né, falar realmente de sentimentos, mostrar que você está disponível, daqui a pouco trazer para quem é irmão, né, como ela colocou aqui, trazer alguma situação similar, né, que também você sentiu aquilo naquele momento, para que vocês possam ter essa troca, porque quando é irmão é muito difícil a gente entender a dor ali do outro, mas ao mesmo tempo, porque o que acontece, né? Eu sempre tinha isso, né? Como assim isso está acontecendo? Se nós somos criados da mesma forma, nós passamos pelas mesmas situações, por que que isso está acontecendo com ele agora, sabe? Só que o como cada pessoa lida com cada situação é o que conta lá na frente. Então, eu lidei de uma forma, ele lidou de outra, e isso não anula a dor dele, entende? Então, hoje, se eu pudesse trazer uma identificação, ó, realmente aquele momento foi uma bosta, né? Realmente aquilo foi um auê, um caos, não precisaria ter acontecido. Eu também me senti de tal forma, então trazer essa identificação de sentimentos, sabe? Isso faz com que a pessoa entenda que não é só ela, não é só com ela, que isso é mais comum do que ela possa imaginar. Porque as pessoas que sentem isso, né, elas veem todas as pessoas ao redor delas funcionando, ativas, fazendo as coisas, né, na rotina e etc. E elas não conseguem se ver assim e se entender por que que isso está acontecendo só com elas e todas as pessoas ao redor delas estão bem, entende? Então, esses pontos de identificação ajudam também. Oferecer ajuda prática, né? Acompanhar a pessoa em algum profissional, né, da saúde, em algum psicólogo ou psiquiatra, acompanhar a rotina dessa pessoa, se mostrar disponível. E por isso eu digo para vocês que acaba, de certa forma, envolvendo toda a família, né? Porque toda a família precisa estar ali de peito aberto, de coração, em forma de acolhimento, não de julgamento. Não é o lugar do julgar, nunca é o lugar do julgar. Você muitas vezes não vai compreender essa doença na raiz dela. Não vai, não vai. Para quem não tem, para quem nunca passou, dificilmente você vai entender e compreender isso na raiz, entende? Mas você pode estar ali sem julgamento, com total amor incondicional por aquela pessoa para tentar ajudar, tá? E incentivar, né, a pessoa a buscar ajuda, mostrar para ela que não precisa ser tão pesado. Esse ponto do buscar ajuda é onde muitas pessoas travam, muitas vezes, né, por achar isso, né, por achar que, o que que as pessoas vão pensar, o que que não sei o que, gente, dane-se as pessoas, né, o que importa aqui é a sua vida, é a sua consciência, é a sua mentalidade. Em cima disso, a gente vai buscar o melhor profissional para te ajudar. Então, quanto mais nós falarmos bem dessas profissões, você enquanto profissional da área da saúde estética, elevar essas profissionais, né, trazer profissionais para sua comunidade conhecer, seja psicóloga, seja terapeutas complementares, busque esses profissionais, apresente esses profissionais para sua comunidade, traga a importância desses profissionais para que você possa ir tirando essas barreiras aí da frente, né, dessas pessoas e conseguir aumentar esse nível de consciência delas, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês os passos que eu tomei lá atrás, né? O que eu fiz de errado e o que a gente não precisa repetir, de buscar ajuda. E trouxe para vocês também alguns livros
grupos, né, que eu vou mandar depois o nosso grupo de conteúdos. Então, para quem ainda não está no nosso grupo de conteúdos gratuito, digita grupo aqui embaixo, que eu vou mandar para vocês o resumo desses estudos que eu citei no início da nossa live de hoje sobre o possível, né, colapso mental que nós vamos vir ou já estamos passando. O que contribui para isso, né? Quais são as medidas a serem tomadas, como que você pode trabalhar isso enquanto profissional da área da saúde estética para você e para a sua comunidade, para as pessoas que te cercam aí também, tá? Se você ainda não faz parte do nosso grupo gratuito de conteúdo, digita grupo aqui para você ter acesso, tá bom? Então, os passos, né? Passos, ajuda profissional. Gente, se não fosse ajuda profissional hoje, eu não estaria aqui, eu juro para vocês, e eu afirmo isso para minha psicóloga, para minha terapeuta, eu afirmo isso para elas constantemente, o tempo inteiro, eu afirmo isso, tá? Porque é muita bagunça, os nossos pensamentos, muitas vezes, eles estão muito, muito, muito bagunçados, certo? E nós precisamos de alguém que nos explique o porquê de cada coisa. Inclusive, quando eu sentei na frente da minha psicóloga, numa das primeiras vezes, eu falei para ela, né? Eu estou aqui porque eu quero entender cientificamente o que acontece dentro da minha cabeça. Eu quero entender os porquês, o porquê que eu penso isso, porquê que eu ajo dessa forma, porquê que isso acontece. E ela me olhou e começou a rir assim, e foi, né, conduzindo tudo aquilo. Então, muitas vezes você precisa de um porquê, né? E no fim das contas é tudo químico dentro do nosso organismo, né? Mas enfim, aqui a gente já vai para outro ponto aqui. Busque ajuda, meus amores, as pessoas estão aí para ajudar e você, como uma profissional da área da saúde, você pode ser esse ponto, né? De primeiro em você, depois através de você. Busque hoje mesmo, né? Como eu disse para vocês, não precisa ser só na época de setembro, é o ano inteiro que você será esse ponto de contribuição. Busque profissionais, promova um evento, um mini evento que seja, né? Sobre desenvolvimento, né? Mental, sobre saúde mental aí no seu espaço. Ah, só cabe 3 pessoas, cabe 4 pessoas, não importa. É o que você está designada a fazer para a sua comunidade. Assuma a sua responsabilidade dentro da nossa área e tome isso como parte da sua profissão também, tá? E aí, as minhas terapeutas, meninas, uma delas, né, a minha terapeuta complementar, que é a Fábio Perus, muitas alunas já conhecem ela. Lá atrás, a Fábio, ela me deu esse livro aqui, ó, Mãos de Luz. Não precisa printar, porque eu vou mandar no grupo para vocês, tá? Ah, só se o pessoal do YouTube aqui depois eles querem. Deixa eu colocar aqui, ó. Mãos de Luz, tá bom? Mãos de Luz, depois eu deixo para vocês na descrição do vídeo aqui também. Mãos de Luz, né? Um guia para a cura através do campo e energia humana. O que nós precisamos entender, nós, enquanto profissionais da área da saúde estética, você querendo ou não, você aceitando ou não, você acreditando ou não, você, quando está atendendo alguém, você está ali em uma troca com aquela pessoa. E é uma troca não só energética, mas de vários outros fatores junto ali. Existe essa troca através das suas mãos. Nenhum profissional da saúde hoje escolheu a profissão. Não. Você foi escolhida pela profissão. A profissão da saúde, seja da área da saúde estética, seja fisioterapeuta dermatofuncional, seja o pessoal da medicina, o pessoal da odonto, a profissão te escolheu. Ah, eu escolhi ser tal coisa. Negativo. Você acreditando ou não? Você foi escolhida e você está designada a fazer algo através de você, através das suas mãos. Por que vocês acham que tem pessoas que são 100% racionais, né? Que são lá das exatas, que sabem fazer um cálculo num piscar de olhos, como é o Silvinho no caso, e tem pessoas que são de humanas. Essas pessoas, elas foram escolhidas por essa profissão, para que através delas algo aconteça, algo maior ainda aconteça. Quando você está trabalhando com alguma paciente, você está ali encostando naquela paciente, está havendo uma troca. Através de você, aquela paciente, ela está recebendo infinitas coisas. Para quem gosta desse assunto, esse é um livro incrível aqui para você entender o poder da sua profissão, o poder das suas mãos e o quanto você pode ser um ponto gigantesco de contribuição, mesmo sem dizer uma única palavra, tá bom?
Aí tem outros dois livros aqui que são bem pequenininhos e eu gosto muito. Esses livros aqui são assim, leiturinha de, sei lá, esse aqui um dia você termina esse livrinho aqui, esse daqui uma semana, tá? Esse primeiro aqui é O Poder do Subconsciente. Ó, tá aparecendo lá no pessoal do YouTube também? Tá. O Poder do Subconsciente. Esse livro é um livro rápido de ler, né? E faz com que ele é todo, eu risco todos meus livros, né? Mas eles trazem, tá tudo riscadinho aqui. Eles trazem um entendimento melhor sobre exatamente o que você pensa, como você pensa e como você lidar com aquilo no seu cotidiano. É muito um livro sobre você, sobre se entender e entender o poder que você carrega na sua mente, né? Por isso tá aqui o poder do subconsciente. É um livro maravilhoso, eu já li esse aqui 2 vezes, quando às vezes eu vou fazendo os resumos, eu leio, vou fazendo os resumos no meu computador, e aí depois eu leio os resumos, cara, eu quero ler de novo, aí eu vou lá e leio de novo. Eu já li várias vezes, então indico super para vocês. Esse daqui é um livrinho fácil, esse daqui eu ganhei de uma terapeuta também, amiga da minha mãe. Chaves para a Felicidade. É um livro muito rápido e ele traz ações assim sobre inteligência, clareza mental. Ele é um livro de ser consumido mais rápido, assim, sabe? E bem coisas práticas para você aplicar no seu dia a dia. Então, assim, bem maravilhoso, bem pequenininho, ó, bem pequenininho, tá? Bem facinho de ler esse aqui para vocês. E agora outros livros mais de mentalidade mesmo, né? Para que você consiga enxergar o macro e principalmente princípios e valores. Eu acredito que quando nós estamos na nossa presença, nos reconhecendo quem somos, então, primeiro de tudo, lá que a gente falou no início da nossa live, né? Quem é você, né? Quais são as suas prioridades, quais são os seus princípios, os seus valores aí. Quando nós estamos cheias, né, de nós mesmas, entendendo os nossos reais valores ali, não é qualquer coisa que tende a nos derrubar. E isso não quer dizer que nós não vamos passar por dificuldades. Vamos, e dificuldades grandes muitas vezes, certo? Mas você vai cada vez mais entendendo que aquela situação quer te usar para algo maior, quer te transformar de alguma forma. E eu acho que o que mais preenche a gente de todas as formas são realmente o entendimento de princípios, tá? De princípios, de valores, que diante do mundo que a gente vive hoje, muitas coisas estão turvas, né? Estão um pouco bagunçadas, estão um pouco confusas. As pessoas já não sabem mais, né? O que é certo, o que é errado, o que faz sentido, o que não faz. Então, trazendo isso para vocês aqui, para que vocês se preencham de vocês mesmas, né? Entendam o que realmente faz sentido para vocês aí. O essencialismo, esses livros todos aqui, né? Foram o Silvio que me apresentou esses livros aqui. Esse daqui, essencialismo. Esse daqui, ó, Diário Estoico. Deixa eu ver se tá aparecendo lá pro pessoal. Está, ó, Diário Estoico, tá? 366 lições sobre sabedoria, perseverança e a arte de viver. Eu sou simplesmente apaixonada nesse livro aqui. É um livro com uma leitura fácil. Esses livros de estoicismo, na verdade, eles têm uma linguagem bem difícil, bem complexa. Mas esses que eu tô mostrando para vocês são livros de entrada, ou seja, eles trazem uma leitura mais leve sobre o estoicismo ali, é simplesmente incrível, tá? Então vou mandar no grupo lá para vocês. E esse daqui foi um dos meus primeiros livros de estoicismo, ó, Um Café com Sêneca, um guia estoico para a arte de viver. Simplesmente amei esse livro, indiquei, já dei de presente, porque simplesmente incrível aqui. São livros que vão te ajudar a se preencherem de você mesma, sabe? Sobre princípios, sobre valores, entender o macro, não só o micro, né? Ter um olhar realmente diferente para todas essas questões que acontecem aí na nossa vida. Vou mandar outros para vocês, não só esses, lá no nosso grupo também. Se você ainda não está no nosso grupo de conteúdos, digita grupo. Se você está assistindo esse conteúdo pelo YouTube, vai estar na descrição do vídeo para vocês, tá bom? O texto que a Grazi, o Silvinho colocou aqui, ó, o texto que a Grazi postou hoje no feed pela manhã traz um pouco do conceito estoico. Exatamente. A gente gosta muito sobre isso, porque justamente nos traz um entendimento maior e de diferentes prismas sobre o que nós passamos e como nós passamos, tá?
Meninas, olha, foi a fé e fogo aqui hoje. Eu sabia que eu tinha que trazer, eu recebi alguns chamados esse mês para trazer conteúdos assim para vocês. Não foi uma, não foi duas, não foi três, não foi quatro, foram várias vezes. E eu relutei, né, para trazer, porque é um assunto complicado para mim, assim, me toca num ponto complicado, mas eu pensei assim, cara. Já é quinta vez, né, que eu tô recebendo sinais divinos aqui. Eu preciso fazer o que tem que ser feito e eu não corro da raia, né? Eu sempre faço o que precisa ser feito, porque eu acredito que eu tocando uma pessoa, essa uma pessoa vai tocar outra pessoa, que pode tocar outra pessoa e juntos, né, nós formamos uma grande teia aí de aumento de consciência. Tudo que nós precisamos na nossa vida é consciência. Quanto mais nós pudermos fortalecer a nossa consciência, tudo ao nosso redor se torna um pouco mais leve de alguma forma. Fácil nunca vai ser, mas vai se tornar fácil, vai se tornar leve com certeza, tá bom? Entrem no grupo de conteúdos para que vocês recebam esses estudos, leiam esses estudos com carinho, com a seriedade que o momento merece. Façam o que eu estou fazendo aqui hoje com vocês, por mais difícil que possa parecer ser. Ah, Grazi, eu não entendo nada sobre saúde mental, não tem problema, convida alguém para falar no seu espaço e promova isso através de você. Quero agradecer vocês aqui pelo carinho, pela força, pela energia de vocês. Que vocês tenham aí uma segunda-feira abençoada, iluminada, que os bons anjos coloquem a mão sobre vocês, sobre o negócio de vocês. Um recado importante aqui que eu me esqueci no fim, assim, ó, foi o flow e esqueci, né? Esse final de semana eu dei um spoiler sobre a Black Friday que nós estaremos fazendo aí no mês de novembro. Eu nem ia falar com tanta antecedência assim, mas nós teremos uma Black incrível que nós vamos parar o mercado da estética diante de todas as pesquisas que nós realizamos aí no nosso mercado. Nunca ninguém foi tão ousado quanto nós seremos nessa Black, tá bom? Então preparem-se, não comprem nenhum curso de estética pelos próximos dias, pelos próximos meses, porque vai valer a pena a espera até novembro aí. Depois, no detalhe, essa semana eu vou trazendo um pouco mais desse conhecimento aí para vocês também, tá bom? Amores, Claudinha, Cindy, Rê, maravilhosas, obrigada por vocês estarem aqui, Daisy, tá bom? Espero ter contribuído com vocês aí de alguma forma e sejam vocês também esse ponto de contribuição aí para a comunidade de vocês, juntas sempre, tá bom? Beijo, beijo.